Olá pessoal, somos da ETE Adrico Alves de Vasconcelos, a turma do primeiro Arredes. O nosso livro é O Alienista, de Machado de Assis, adaptação de Lédio Cordeiro, ilustrações de Eduardo Schlosser. Recife, editora Prazer de Ler, 2010. Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira. Escreveu praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, contista, jornalista, entre outros. Uma das suas principais obras é O Alienista, o livro que iremos apresentar hoje. O livro é considerado um conto, porém, com sua estrutura narrativa, os críticos consideram uma novela. A história se passa no interior do Rio de Janeiro, na pequena vila chamada Itaguaí, com viagens ao centro da cidade, na ilustre Casa Verde e em outros locais, como a Câmara. Simão Bacamarte era um homem obcecado pelo estudo da ciência, se interessando pela psiquiatria, e ao decorrer do enredo acabará se tornando o alienista. Dona Evarista era esposa do Dr. Bacamarte. Era uma mulher nem um pouco simpática, muito menos bonita, porém possuía uma ótima saúde. Crispim Soares era amigo do Sr. Bacamarte e o boticário, farmacêutico de Itaguaí. Porfírio, barbeiro da cidade, e possuía um grande interesse em seguir carreira política. Padre Lopes, vigário da vila. Machado de Assis criou cada personagem com a finalidade de passar uma mensagem. Como maior exemplo, tem o Simão Bacamarte, que representa a imagem de um homem obcecado pela ciência, que possui um grande orgulho e nunca estaria errado. Com esse personagem, Machado quis criticar a ciência e o modo de como agia naquela época. O livro se passa em uma história do passado, tendo o tempo psicológico, que é o tempo que as personagens assumem interiormente. Vemos logo no começo do livro, quando o narrador diz: as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos viverá ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte. Se pararmos para analisar, vemos que o texto tem um uso de flashback, que é uma forma de anacromia, ou seja, uma mudança de plano temporal. Bom, o enredo da história é não linear, pois não segue uma certa ordem cronológica. Podemos ver que temos a volta no tempo para se lembrar de ocorrido no passado. Exemplo: todo seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e um dia. Tão certo como isto, o ser sino Salamão e mostrou o sino Salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor. Foi esta a praga daquele maldito. Podemos compreender que no começo o personagem estava lembrando de algo do passado e no final do trecho volta ao presente. O narrador da história é onisciente, pois a história é contada na terceira pessoa. O narrador onisciente conhece tudo sobre os personagens, suas emoções e pensamentos. Veja nesse seguinte trecho. Não se demorou o alienista em receber o barbeiro. Declarou-lhe que não tinha medo de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. O discurso existente nesta obra literária é o discurso direto, pois o discurso direto é aquele em que se descreve a esfera das personagens sem a participação do narrador. Eu vou citar 2 exemplos. Um excelente trabalho, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Anáfora. Podemos identificar nesse seguinte trecho, onde ocorre uma repetição da palavra com uma certa ironia. Pois agora aguenta, anda, aguenta, alma de lacaio, framalhão, vil, miserável. Gradação. Ocorre um aumento no tom da voz, mostrando que em cada palavra o som vai ficando mais intenso. Eram furiosos, eram mansos, eram ninfomaníacos, era toda a família do deserdado do espírito. Como maior exemplo de hipérbole, temos esse seguinte trecho. Era uma via láctea de algarismo. Pode-se notar o exagero, pois isso estava se referindo ao tamanho da conta que tinha na escritura. Se dá
no exato momento em que o autor nos apresenta Simão Bacamarte, um homem formado na Europa. No entanto, acaba voltando à sua terra natal, Itaguaí. Logo após a sua chegada, foi imediatamente se entregando de corpo e alma ao estudo da ciência, e acaba se interessando também pela psiquiatria. E então, ele tinha a brilhante ideia de abrir uma casa de orates, para conseguir estudar a loucura a fundo. Quando Simão começa a enxergar a loucura em todos, por exemplo, as mulheres namoradeiras da vila foram todas internadas, sendo consideradas loucas, ocasionando terror em toda a população. Diante disso, todos agora tinham medo de serem considerados loucos pelo alienista, fazendo alguns fugirem e outros nem ao menos terem coragem de sair de suas casas. O comportamento do alienista acaba criando imensa revolta entre os habitantes de Itaguaí, pois, como citamos anteriormente, o Dr. Bacamarte estava vendo defeito em todos e os internava. E foi esse fato que ocasionou a revolta dos canjicas, movimento liderado por Porfírio, o barbeiro da vila. E então, todos os integrantes da rebelião vão até o senhor Simão pedir explicações, desejando o fim das internações. Porém, o inesperado acontece. Senhor Bacamarte e Porfírio entram em um acordo e se unem, e assim as internações continuam acontecendo. Após o último louco ser curado, todos os habitantes ficaram impressionados com a capacidade de Simão ao curar todas as pessoas. Entretanto, ele não ficou nada satisfeito e começou a formular uma nova teoria, se perguntando: se todo mundo tinha um defeito e eu sou o único que possui o perfeito equilíbrio mental, então chegou à conclusão que o louco seria ele. Diante disso, se trancou na Casa Verde para estudar a si próprio. Alguns cronistas dizem que ele morreu 17 meses depois, mas ninguém sabe como.